Boa tarde a todos, obrigado pela presença de vocês. Vamos iniciar aqui o nosso webinar, Introdução à Tecnologia de Osmose Reversa. Antes da gente iniciar aqui, evidentemente, a parte técnica dessa apresentação, gostaria de fazer algumas colocações em relação a esse webinar, em relação aqui à Osmose Reversa. Quando eu iniciei no mercado de água e enfim, eu vim de petróleo, petroquímica, e depois minha carreira mudou e comecei a trabalhar com o mercado de água. Quando eu falo mercado de água, é projetos para tratamento de água, efluente, reuso, tudo isso que a gente conhece. Uma das coisas que eu me deparei, uma dificuldade enorme, foi em conseguir cursos ou treinamentos que conseguissem trazer para mim os conhecimentos que eu precisaria para me adaptar ao mercado de água, enfim. E eu não consegui na época, né? Isso já tem algum tempo, hoje tem muito mais curso, tem muito mais gente fazendo isso no mercado, mas na época eu realmente não consegui, não. Então foi algo assim, da experiência, dos trabalhos mesmo em campo, realizados. E o que eu quis fazer? Eu quis trazer essa experiência de aprender o que é a tecnologia de osmose reversa, traduzir ela para um curso, né? Então, esse webinar aqui, ele é uma introdução, né, à tecnologia, e, na sequência, eu tenho um curso já programado, né? Eu já fiz um curso de ultrafiltração em MBR, já foram 2 turmas, uma foi presencial em dezembro passado, a outra era para ser presencial em abril, mas por conta da epidemia, ela foi no final de abril, foi online. E depois também vai ficar disponibilizado o material vai ser um curso no formato de EAD, né? Desse curso que foi gravado ao vivo, online, de ultrafiltração e MBR. Na sequência, eu vou ter também esse curso de osmose. Então aqui, basicamente, seria a primeira parte do curso, tá? Que é o quê? O que eu tenho notado no mercado é o seguinte: muita gente me consulta sobre osmose, sobre ultrafiltração, sobre novas tecnologias, né? Por quê? Porque ouviram dizer, e porque também as tecnologias já convencionais, elas já não estão sendo suficientes para atender às nossas necessidades, né? Os mananciais estão mais poluídos, né? Há escassez de água em alguns lugares, enfim. O efluente não é mais aquele efluente, já é outro efluente muito mais complexo, enfim, tudo isso faz com que a gente precise também nos atualizar. Então, a ideia desses cursos é justamente trazer, né, para o mercado, trazer para o público uma visão pragmática das tecnologias, né? Os meus cursos, eles não têm a parte teórica, ela é uma parte teórica necessária para você compreender os mecanismos, mas não é uma parte teórica acadêmica, né? Não, aqui a gente tenta vivenciar tudo na prática, que é aquilo que vai interessar para quem vai trabalhar com isso, tá bom? Muito bem, então, sem mais delongas e considerando que isso é uma introdução, né, aqueles que já têm já experiência com osmose reversa, talvez não tirem muito proveito, espero que tirem, mas a ideia aqui realmente é concentrar no pessoal que está começando, ou que tem aí uma necessidade de conhecer um pouco mais a tecnologia, tá bom? Feito isso, vamos diretamente ao ponto. Para entender a osmose reversa, a gente primeiro precisa entender o que é osmose. Osmose é um fenômeno de transporte, de transferência de massa, que acontece naturalmente na natureza, e nós, como seres vivos, isso acontece o tempo todo, enquanto eu estou falando aqui, que acontece nas interfaces, nas paredes celulares das células, tá? Então, isso acontece sempre, né? Então, é um movimento líquido espontâneo de moléculas de solvente através de uma membrana semipermeável para uma região de maior concentração de soluto, na direção que tende a igualar a concentração de soluto nos dois lados. Então, basicamente, o que acontece? Se a gente fizer uma analogia com transferência de massa, com transferência de calor, quando a gente tem 2 corpos que têm diferentes temperaturas, eles vão ter a tendência de passar
de equalizar essa temperatura, a força motriz disso, a diferença de temperatura. No caso da transferência de massa, é a diferença de concentração. E quem acaba sendo conduzido aí é, no caso, o solvente, a água. Tá bom? Então, isso aqui é a definição de osmose. Então, como que eu vou explicar isso? Imaginemos aqui que eu tenho um recipiente. Esse recipiente ele tem uma parede rígida, por enquanto, tá? E ele tem uma solução concentrada do lado esquerdo e uma solução diluída do lado direito, certo? Mas essa barreira aqui é uma barreira impermeável, tá? Muito bem. E o que acontece se eu trocar essa barreira por uma barreira semipermeável, certo? O que vai acontecer? Vai existir naturalmente a tendência de equalização das concentrações. E como a membrana é semipermeável e só passa água, não passa o soluto, o que vai acontecer? A água vai ter a tendência de ir para o lado esquerdo, tá? E o soluto não volta para o lado direito, tá? Então, o que acontece? Há uma tendência da água seguir para a esquerda para equalizar as concentrações, tá? É isso que acontece. E quando ela faz isso, acontece um outro fenômeno. Vocês estão vendo a diferença de nível aqui. Existe uma diferença de nível. Essa diferença de nível é o que nós chamamos de pressão osmótica, tá? E essa pressão é muito importante na osmose reversa, porque é essa pressão que a gente precisa vencer na membrana, tá bom? Então, basicamente, isso que acontece na osmose, tá? Você tinha antes uma solução. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto aqui. Muito bem. Elas estavam no mesmo nível. A partir do momento que eu troquei a parede impermeável por uma membrana semipermeável, e quando eu falo semipermeável, eu quero dizer justamente isso, ela é seletiva, ela deixa passar alguma coisa e não deixa passar outras. No caso, essa membrana aqui seria uma membrana de osmose, ela deixa passar água, não deixa passar os sais não passam, são rejeitados. Então, a água vai tender a vir para o lado esquerdo, que é o lado mais concentrado, para equalizar as duas concentrações. Isso aqui é a osmose normal, a osmose que acontece na natureza. Tá? O que acontece com a osmose reversa? A osmose reversa, pelo que o nome já diz, é o contrário, né? Alguns livros trazem a osmose inversa, e é muito comum no meio acadêmico falar em osmose inversa. No meio do nosso mercado de água, eu nunca ouvi osmose inversa, é sempre osmose reversa. E no inglês é reverse osmose. Então, para esse curso, para os outros, eu adoto aqui a osmose reversa também. Então, a osmose reversa é justamente o oposto do que eu falei agora. Um processo de tratamento que utiliza membrana semipermeável para remover íons, moléculas indesejadas e partículas maiores da água potável. O nome osmose reversa vem do fato de que se aplica uma pressão externa igual à pressão osmótica para reverter o fluxo natural do solvente puro. Então, o que acontece? A gente tem, novamente, o nosso recipiente aqui, a membrana está aqui, mas qual que é a diferença agora? Eu vou aplicar uma pressão do lado que estava mais concentrado, tá? Uma pressão P, que é equivalente à pressão osmótica. Então, aqui mudou novamente. Eu tinha antes o mesmo nível, e agora eu tenho aplicado uma pressão do lado mais concentrado, e a água é forçada contra a membrana para passar para o lado menos concentrado. Isso não é natural, porque isso não equilibra as concentrações. Ele deixa esse lado aqui mais concentrado. Por isso que é a osmose reversa. E por isso você tem que gastar energia para fazer isso, porque essa pressão aqui envolve gasto de energia. Então você precisa colocar energia no sistema para ir contra a natureza, tá? E aí você tem o contrário, você tem daí um aumento de água desse lado e uma diluição. Ok? Isso aqui é a osmose reversa. Tá? Então, esse aqui é o conceito. É isso que acontece na membrana. E aí eu estou falando de membrana também. Isso é uma filtração que acontece através de uma membrana semipermeável. Quem já viu os meus outros cursos conhece muito bem esse slide aqui. É o slide que eu mostro na mesma página, todas a hierarquia, vamos dizer assim, os tipos de filtração por membrana que nós temos. E é importante a gente mostrar isso no início para poder entender melhor, quando eu falo de ultrafiltração, quando eu falo de osmose, que tipo
que nível de filtração eu tô falando, né? Que nível de tamanho de poros, enfim, que nível de rejeição eu estou tendo. Então, iniciando aqui, da esquerda para a direita, eu vou reduzindo o tamanho de poros, tá? Então, a filtração em micro aqui, eu tenho a microfiltração, que é considerado de 10 a 0,1 microfiltração. Ultrafiltração de 0,1 a 0,01, nanofiltração de 0,01 a 0,001 e a osmose reversa, que praticamente não tem poro visível, tá? Então, o que acontece? À medida que eu vou diminuindo o tamanho dos poros, eu também preciso de mais pressão para vencer a perda de carga, ou a transmembrane pressure dessa membrana. Então, eu tenho a microfiltração aqui variando de 0,2 a 5, a ultrafiltração de 1 a 10, nanofiltração de 5 a 10, e a osmose reversa aí que pode variar até um valor menos, talvez de uns 8, 7, dependendo da salinidade, até 150 bar, dependendo da salinidade, tá? Então, esse aqui, e evidentemente que à medida que eu vou nesse sentido aqui da esquerda para a direita, também eu vou tendo maior gasto energético. Bom lembrar disso também. E o que acontece quando a água passa por essas membranas? No caso da microfiltração, ela rejeita uma boa parte de bactérias, porque as bactérias têm um tamanho relativamente grande, e boa parte de particulado. Mas ainda deixa passar muita coisa. A ultrafiltração, além de rejeitar tudo que a microfiltração rejeita, ela também rejeita colóides e vírus, e também moléculas de proteína, de tamanhos grandes, né, grandes moléculas orgânicas também são rejeitadas na ultrafiltração. Mas ela deixa passar ainda a cor, dureza, pesticidas, os sais e a própria água, evidentemente. Na nanofiltração, a nanofiltração é uma membrana muito interessante para se utilizar em algumas aplicações. Ela é muito boa para retirada de cor, ela retira a dureza, então é um sistema que pode substituir um abrandador, mas de uma maneira, enfim, com algumas vantagens, né? Talvez não o preço, mas com algumas vantagens interessantes. E pesticidas, já, evidentemente por conta do tamanho dos poros da nanofiltração. Mas ainda assim, ela deixa passar sais dissolvidos e água. Na verdade, quando eu falo de dureza aqui, é porque a nanofiltração, ela rejeita, ela tem a capacidade de rejeitar os íons bivalentes, tá? Os bivalentes ela consegue rejeitar, mas os monovalentes não. Aí é só osmose mesmo, tá? Rejeita aqui toda a salinidade e só passa água, né? Isso em tese, na verdade, não é 100%, né? Você tem uma pequena fração que ainda passa, tal, dependendo da concentração inicial. Isso é algo que a gente vai analisar aqui ao longo desse webinar, tá? Então, basicamente, essa hierarquia aqui de membrana. Então, eu vou saindo aqui desde sólido de suspensão, passando por colóides, por partículas muito finas, né? Nada de sólido, passando por nanofiltração que consegue tirar até a dureza, e chegando à osmose que rejeita os sais, né? Os cloretos, né? Os cátions sódio, enfim. É isso que nós vamos ver hoje, tá? Então, nosso foco hoje vai ser na osmose reversa. E como que é feita essa membrana de osmose reversa? Existem vários cursos que falam sobre toda a história, né? Eu não vou me alongar muito nisso, mas, evidentemente, sempre houve uma necessidade muito grande de tirar os sais dissolvidos da água, né? Seja por questão de potabilização, seja por questão de industrialização de algum produto, enfim, seja até a questão de tratar algum efluente que tenha lá compostos recalcitrantes solúveis. Então, a partir do momento que eles desenvolveram a membrana de osmose reversa, se atingiu um estado da arte que é basicamente isso aqui hoje, né? A membrana é feita de uma camada de poliéster de 120 micra, que dá sustentação mecânica, seguida de uma outra camada, essa de polissulfona de 40 micra. Essas duas aqui têm a função de dar suporte mecânico para a membrana e facilitar a passagem da água, porque quem filtra é a poliamida, com 0,2 micra. É aqui que acontece a rejeição dos sais, tá? Então, as outras duas camadas são para dar resistência mecânica para essa camada de poliamida, que é responsável pela essa coisa maravilhosa que é a rejeição de sais, tá bom?
E como ela é feita, né, a membrana de osmose? Considerando que esse tecido cinza aqui é a membrana, que eu mostrei agora há pouco, ela é dobrada sobre ela mesma e é colocado um espaçador, que é onde vai passar a água. Isso é bem interessante, é um pouco complicado de entender, mas eu espero que eu consiga transmitir para vocês. Tá? Então, o que acontece? A água vai passar nesse sentido aqui e vai permear pela membrana. E aí, entre cada folha dessa, vai ser colocado um espaçador para poder separar o permeado, porque você tem uma folha sobre a outra, você você permeou a água, ela tem para algum lugar. O espaçador faz justamente isso, ele dá espaço suficiente para poder essa água que permeou pela membrana escoar para o coletor aqui. Ó. Tá? Então são colocadas várias camadas de espaçador de membrana e ele é colado na membrana, tá? Selado aqui, para o permeado evidentemente não escapar. E aqui, esses pontinhos rosa aqui são exatamente o permeado, tá? Então a água vem passando, ela vai permear, né? Ela passou pelo espaçador lá, ela permeia pela membrana, e aí ela escoa para esse tubo aqui que é o coletor. E o que acontece? Aí você faz um rocambole, né? As empresas de membrana fazem isso, elas pegam e enrolam tudo isso, certo? E a membrana tem esse formato cilíndrico, e se você faz um corte nela, parece um rocambole. É um rocambole de membrana, tá? A membrana é enrolada em volta do coletor. O coletor, aquele que eu mostrei na ponta, ele está aqui, ó. É onde vai sair o permeado. Então a água vai passar pelos espaçadores, né, da alimentação, com turbulência, né? Eles não são simplesmente uma tela, eles dão uma turbulência. É aqui, inclusive, que acontece a sujeira na membrana. É aqui que depositam os sais, enfim, é aqui que dá a perda de carga que a gente sente depois na osmose reversa, que é né, já dá o apito ali, o alarme para a gente poder fazer uma limpeza, né? Um desses cenários é justamente quando suja essa região toda aqui, tá? Com depósitos de sais, ou compostos orgânicos, enfim, tá? Com sólidos mesmo, suspensão. Então a água passa por aqui, a bruta. E aqui, vou fazer um parênteses, essa filtração ela acontece em cross-flow. Né? Quem assistiu o meu webinar sobre MBR, os cursos, vai lembrar disso. Filtração em cross-flow é a famosa filtração tangencial. O que acontece? O fluxo ele é tangente à membrana, tá? Ele é tangente ao meio filtrante. Então, o que acontece? Aqui eu tenho o bruto, esse escoamento ele se dá dentro, né, de um tubo, evidentemente, com um escoamento desenvolvido, evidentemente, nesse caso de escoamento desenvolvido, a pressão em toda a parede desse tubo, e aí aqui contra a membrana, no caso, é a mesma pressão de escoamento. Tá? Então, você tem uma pressão aqui dentro, empurrando a água contra a parede da membrana. E aí o que acontece? A água passa aqui como permeado e o sólido continua nesse caminho aqui. E vai embora. Vai embora para algum lugar. Né? Em alguns sistemas ele volta para um tanque para concentrar, na osmose reversa ele é o concentrado. Ele vai alimentar um outro estágio da osmose ou ele vai ser descartado. Tá? E aqui é interessante notar que é evidente que vai começar a haver uma deposição de material ao longo de toda a membrana. Tá? A famosa torta de filtração, camada de deposição, enfim, e aqui é importante na osmose, que é onde vai acontecer também a polarização. Tá? Polarização não vou falar hoje, vou falar no curso, mas é também um importante fenômeno aí que acaba reduzindo a eficiência da osmose. Tá? Então, esse aqui é um parênteses aqui para falar como que acontece a filtração dentro da membrana. Ela vai por cross-flow. Muito bem, voltando aqui para o nosso rocambole, o permeado é coletado e escoa entre as membranas e flui para o coletor central. Então, o que acontece? O que está em roxo aqui é o permeado. Ele vai sendo coletado, né, ao longo de toda a membrana, tá? Sendo coletado aqui ao longo de toda a membrana, e ele vai escoando, né, como se fosse um rocambole mesmo, para o destino final dele, que é o coletor de permeado aqui dentro. E aqui sai o permeado, certo? Então, o que acontece numa membrana de osmose reversa? Você tem um fluxo de alimentação em cross-flow passando longitudinalmente pela membrana e um fluxo de permeado saindo na direção axial. Tá? E o que acontece?
ela vai depois convergir para dentro também. Então isso dá uma confusão danada, porque na verdade os dois saem pelo meio, né? Se você olhar a membrana, né? Tá? Então é meio... Não é tão difícil compreender, mas é isso que acontece. Muito bem. Aí o que a gente faz com isso? Ali estava só a membrana, mas o que acontece? Eu não posso simplesmente botar a membrana lá. Então, a membrana ela é vendida, né, dentro de um invólucro. Né? Ela recebe uma capa externa de fibra de vidro, tá? E são colocados espelhos aqui justamente para fazer isso que eu falei. Aqui no caso, o que vai acontecer? Esse orifício central aqui vai ser por onde vai sair o permeado, e aqui, essa parte de fora, vai ser onde vai passar o concentrado, certo? Então você precisa ter essa separação também. Então o espelho faz isso, certo? E aqui são as membranas como a gente compra, tá? A gente compra dessa maneira aqui, ela, certo? Depois coloca dentro do vaso de pressão, né? Eles precisam ser colocados em recipiente, porque eles estão soltos, né? Então eu coloco dentro do recipiente, onde ele vai ser daí, onde eu tenho condições daí, dentro com esse recipiente, que é o vaso de pressão, de manter a água dentro da membrana, evidentemente, e poder fazer as conexões da tubulação de alimentação e das tubulações de concentrado e permeado. Certo? Esse é o famoso vaso de pressão. Então, o que acontece? Quando você vai comprar uma osmose reversa, você tem que comprar a membrana, que é de um fabricante, e você tem que comprar o vaso de pressão onde ela vai. Tá? Então, são duas coisas que você tem que comprar e são fabricantes diferentes. Então, isso é uma coisa que já complica um pouco, né? Às vezes fala, não, mas tem que comprar também isso aqui. Não, você compra a membrana de um fabricante de membrana só fabrica membrana, e fabricante de vaso de pressão só fabrica vaso. Né? Então, são várias opções no mercado, tá? Dos dois. Certo? Muito bem. Quando você colocou as membranas dentro do vaso de pressão, e esse vaso, só fazer um parênteses aqui, essa questão aqui no Brasil de chamar porque lá fora chama pressure vessel, tá? Aí não tem problema nenhum. Mas aqui no Brasil, o fato de ter chamado o vaso de osmose de vaso de pressão, cara, a NR13 caiu em cima, né? Então um monte de gente, ficou um debate enorme, né, sobre a NR13, se a NR13 cabia ou não no caso de osmose reversa e tal. Isso aí ficou por muito tempo, né, esse debate. Mas felizmente já resolveram isso, né? Não precisa mais seguir a NR13 no que tange aí a osmose, por conta que a última revisão da NR13 tirou, né, os vasos de PRFV do escopo da NR13. Tá? Lá no meu LinkedIn tem um artigo sobre a NR13 e lá eu falo exatamente sobre isso também. Quem tiver interesse, pode olhar lá, tá bom? E também, lembrando, quem não me adicionou ainda no LinkedIn, pode mandar o convite lá que eu aceito todo mundo, tá bom? A gente vai expandir aí essa rede, tá bom? Muito bem, então o que acontece? Você bota aqui, essa é mais ou menos o formato que você vai ver as osmoses por aí, né? Elas conectadas através da tubulação, você vai ter a alimentação, né? Ao longo do vaso vai acontecendo, a água vai permeando, então o que vai acontecendo? Por conta da pressão, a água vai passando para o lado do permeado, vai saindo a água aqui com uma baixa concentração de sais e vai saindo o concentrado com uma alta concentração de sais. Lembra que eu falei que ele sai pelo meio? Então ele sai pelo meio, mas dentro do vaso de pressão ele sai pelo bocal lateral. E o bocal do meio, onde sai o permeado. E aqui alimenta pela lateral também, certo? É isso. Então, esse aqui é basicamente a forma como a osmose se apresenta aí para as aplicações aí de maior porte. É evidente que tem osmoses pequenas, tem osmose que você pode até instalar em casa, nos Estados Unidos vendido, acho que até no Walmart vende osmose, tá? Que você bota ali como se fosse um filtro aqui no Brasil, né? Por conta da dureza da água nos Estados Unidos, que é bastante grande, né? E aí você troca as membranas dessa osmose com, não tem, evidentemente, SIP, não tem nada para você fazer lá, porque, né, é como se fosse um elemento filtrante, quando satura você tira e troca. Né? São as menores osmoses para laboratório também são pequenas, né? Laboratório precisa de água desmin, e aí você vai crescendo isso até chegar nas usinas de dessalinização aí pelo mundo afora aí, para produzir água potável para a população. Eu até vou trazer uns exemplos hoje ainda. Certo? Muito bem. E aqui é a cara da membrana, né? A membrana de osmose reversa tem essa cara aqui. Quando você olha a lateral dela, como é de fibra de vidro, né, tem esse aspecto aqui. Aqui é o bocalzinho onde vai sair o permeado, e aqui vai sair
vai passar a alimentação, né, água bruta. Esse aqui é o anel de vedação, certo? E aí, nos vasos de pressão, quando você precisa colocar mais de uma membrana, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elas são conectadas, tem um conector também para não dar vazamento entre os estágios, enfim. E aí vai, entre as membranas, evidente. E um fato curioso, certa feita, um cliente da empresa que eu trabalhei mandou um e-mail muito mal educado e ligou reclamando. Aí ele reclamou que a gente não tinha nem desembalado as membranas de osmose para colocar dentro do vaso de pressão. Ele acabou abrindo a osmose lá e viu que aqui é duro, né? Você bate aqui, nessa superfície aqui, ela é dura. Isso aqui é a fibra de vidro, ele tá, a membrana está lá dentro, né? Guardadinha, bonitinha dentro desse invólucro, para a própria proteção dela. E o cara achou que a gente não tinha instalado a membrana certa, porque ainda estava na embalagem, cara. Então, quem está fazendo o curso hoje nunca vai cometer esse erro, porque já sabe que é assim mesmo, tá bom? Basicamente, as membranas são vendidas em diâmetros de 8 polegadas, 4 polegadas e 12,5. Tá? Aqui é a vazão que manda. Né? Então, dependendo da vazão, você vai... Vazões pequenas, evidentemente, 12,5, 4 polegadas. E as vazões maiores, 8 polegadas. Eu não coloquei 16 polegadas aqui e nem outros diâmetros, porque isso aí ninguém usa. O padrão é 8 polegadas, tá bom? O comprimento delas também é padronizado, é de 40 polegadas, tá? Basicamente 1 metro. Material externo, como já falei, de fibra de vidro. Isso aqui é uma coisa muito legal do mercado de osmose, tá? Porque o que aconteceu? Não importa o fabricante, cara, todos eles seguem esse mesmo padrão das membranas terem 40 polegadas e os diâmetros também. Isso é excelente, porque também padronizou o vaso de pressão, está tudo padronizado. Então, você pode ter começado o teu projeto com uma membrana de determinado fabricante, quando você precisou trocar essa membrana, você faz lá uma cotação, de repente um concorrente dele está com um preço melhor e elas são equivalentes, você pode trocar normalmente, não tem problema nenhum. Em termos de projeto, em termos de espaço, nos vasos. Né? Isso é excelente. Como eu falei no curso de ultrafiltração, na ultrafiltração isso não acontece. Cada fabricante tem o seu padrão, cada fabricante tem a sua forma de fazer o projeto, né? Sua forma de entregar a membrana. Então, você não consegue trocar de fabricante assim, muito fácil, sem fazer uma modificação na planta, né? No caso da ultrafiltração. Mas no caso da osmose, você consegue perfeitamente fazer isso. Isso é muito legal no mercado, né? Essa padronização que foi feita. Isso aqui é a cara de um vaso de pressão. Ele é de PRFV, plástico reforçado fibra de vidro. A superfície dele é pintada, né, com poliuretano e tal, fica a superfície bem lisa, e a prova de ultravioleta. Né? Também é vendido para as membranas de 8, 4 e 12,5 polegadas, né? Podem ter de 1 a 8 elementos, sendo que o padrão são 6 elementos, tá? É o mais usado. PRFV, inox para aplicações sanitárias, né? Você tem muitas aplicações de osmose na indústria farmacêutica e tal, que tem um padrão de projeto sanitário, né? Então, você pode fazer esse invólucro aí, né? O vaso de pressão da osmose em inox, tá bom? E as pressões que ele suporta, desde 150 libras PSI até 1.200 PSI, 10 a 82 bar. Né? As menores pressões para salinidades menores e as maiores pressões são para projetos da água do mar. São pressões muito altas. Eu já participei de um projeto, na época, era um projeto, talvez o maior projeto de dessalinização na época, era uma dessalinização lá para a usina de Itaqui, no Maranhão. Na época, pertencia ao grupo do Eike Batista. E nós fizemos lá, a pressão era de 72 bar, daquela osmose. E é interessante porque com essa pressão, você precisa de uma bomba, uma boa bomba, né? Só que você gasta muita energia. Então, geralmente, as bombas de osmose para dessalinização, elas também vêm com recuperação de energia acoplada, né? Uma turbina, alguma coisa, para aproveitar a água que sai do rejeito. Eu vou mostrar aqui para vocês e como vocês viram ali na composição da membrana interna, o rejeito passa, o rejeito não passa contra a membrana, ele passa tangente à membrana. Então a perda de carga é mínima no rejeito. Então ele sai com uma pressão muito alta das osmoses, né? Então,
pressão muito alta, vai ser descartado. Então, você pode usar isso aí para recuperar energia. Então, essa é uma forma de você recuperar, tá? Muito bem. Quais são as correntes aqui envolvidas, né? Se a gente for fazer um balanço aqui de massa numa osmose, né? Considerando esse meu quadradinho aqui como uma forma de representação clássica aqui de osmose, né? De qualquer sistema de filtração por membrana, né? Aqui essa reta diagonal aqui representa a membrana, eu tenho a minha alimentação com uma vazão, uma concentração de algum sal específico e uma pressão, tá? Muito bem. O que acontece? Quando ela passa pela membrana, isso é importante vocês lembrarem. Toda osmose produz duas correntes, ou toda osmose tem três correntes envolvidas. Você tem uma alimentação e duas saídas, uma é permeado e outra concentrado, tá? Isso é importante, ter isso em mente. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma corrente de concentrado, com uma vazão de concentrado, uma composição do concentrado e uma pressão. Assim como também você vai ter uma corrente de permeado, que é o que te interessa aqui, que é a água tratada, vamos dizer assim, é o permeado da osmose, com uma vazão, uma concentração e uma pressão também. Tá? Então, digamos aqui que você entra aqui com uma pressão de 9 bar aqui na alimentação, e 9 bar basicamente é a pressão aí da pressão osmótica. Para vencer a pressão da membrana, você vai sair aqui com alguma coisa muito próximo da pressão atmosférica, aqui, né? E aqui você vai sair com alguma coisa aí, só basicamente a perda de carga aí, de ter passado pelos tubos, tá? E isso é uma coisa que, inclusive, a gente monitora, porque essa resistência à vazão, né, de alimentação é sinal de incrustação na membrana e é preciso fazer limpeza. A osmose reversa não tem uma limpeza contínua. Ela é diferente, por exemplo, da microfiltração, filtração com meio filtrante, com filtro de areia, ou mesmo ultrafiltração, que você tem um sistema de limpeza contínuo, né? Você não para a operação, durante a operação ela consegue fazer essa limpeza. Na osmose não, a osmose ela opera até precisar fazer a limpeza. E aí a gente faz o famoso CIP, né? O Cleaning in Place, tá? Que aí é um processo offline, né? Você para a osmose e faz a limpeza dela recirculando em solução básica e solução ácida. Então, mas isso fica para o curso, tá bom? Muito bem, então essa limpeza, aliás, né, essa limpeza quando ela é feita, ela faz justamente tentar trazer a membrana para a situação original dela, membrana limpa, para que eu possa ter a mesma vazão de permeado. Porque o que acontece? Com o passar do tempo, mesmo que eu alimente a vazão, se aqui eu começo a ter uma saturação da membrana com sujeira, enfim, dificultando a passagem, a vazão de permeado vai caindo. Tá? Então, é preciso fazer limpeza. Então, basicamente, o balanço é esse, né? A vazão de alimentação é igual à vazão do concentrado mais a vazão do permeado. E para algum cátion, algum ânion, alguma espécie química lá dentro, essa aqui é a expressão do balanço. Tá bom? Recuperação é importante a gente falar, porque a gente vai falar agora sobre recuperação de membrana. Então, o que é a famosa recuperação, que é tanto falado, né? Recuperação da osmose é 75%, não, é 80%, é 90%. Então, vamos lá. A recuperação, basicamente, é a razão entre a vazão de alimentação e a vazão de permeado. Quando eu estava falando aqui, se eu tenho uma recuperação X aqui e eu começo a perder permeado, essa vazão começa a cair, a minha recuperação começa a baixar também. Tá? Vazão de permeado baixa, a baixa recuperação, né, considerando uma vazão de alimentação constante. Então, basicamente, esse número aqui é um número de projeto importante para você definir a tua osmose. Por exemplo, você vai fazer um projeto de reuso, você precisa justificar o teu investimento baseado na água que você vai recuperar, né, que vai ser reusada. Você vai usar esse número aqui. Certo? Né? De 100 litros você vai recuperar 75 e 25 você vai perder, que vai ser o rejeito. Certo? É isso. Concede-se recuperações muito altas? Então, à medida que você vai precisando aumentar a recuperação, você vai gastar mais dinheiro. Tá? Então, tem que buscar aqui um número econômico aqui, porque maiores recuperações significam maior número de membranas em
em série, né, que aí vai aumentar também a tua pressão, né, tem mais membranas sendo colocadas em série, maior perda de carga, enfim, maior tamanho da unidade. Então, é importante nos projetos avaliar qual a recuperação que a gente vai buscar. Né? A água salobra, geralmente, é em torno de 75% de recuperação, um pouco mais, um pouco menos. A água do mar, 35% é muito ruim, né? Mas ela vai de 35% até 45%. Muito difícil conseguir 50% em água do mar, muito difícil. Né? É muito salino, né? Então fica muito complicado. E às vezes tem situações que você não precisa nem, né, enfim, de toda essa recuperação. Então é necessário durante o processo, né, de projeto do sistema avaliar em que níveis de recuperação eu quero trabalhar, tá? E se a natureza te ajuda também, porque tem hora que é difícil, né, dependendo da salinidade da água que você está tratando. Aqui eu vou mostrar para vocês algo que é muito importante também, que é como que as membranas são dispostas, né, num skid, vamos dizer assim, num sistema para poder filtrar água, né? A questão dos estágios, né? Então isso aqui é algo que é importante a gente entender. Eu coloquei aqui em azul um pouco mais, um azul, né? A alimentação, eu pus em pontilhado mais claro permeado e concentrado num azul mais escuro. Então, basicamente, acontece o seguinte: quando eu alimento a minha osmose, e eu falei para vocês que eu alimento em crossflow, o que acontece? Dependendo da vazão, eu extrapolo o meu limite ali de vazão, né, para aquele diâmetro de 8 polegadas, dá uma velocidade muito alta, por exemplo, que não é compatível. Então, eu abro isso em duas membranas, dividindo essa vazão, certo? Eu divido a vazão e aí se adequa perfeitamente. Então, eu tenho um estágio aqui que está dividindo a vazão, certo? De alimentação. As duas estão produzindo permeado e as duas estão produzindo rejeito. O que vai acontecer? Essa configuração de um estágio ainda não foi suficiente para atingir a recuperação que eu precisava. Aí eu boto mais um estágio. Aonde? Pegando o concentrado que sai do primeiro estágio. Então, considerando que essa é uma membrana e essa aqui é outra, para simplificar, o que aconteceu? Eu vou pegar o concentrado dessas duas aqui, junto numa tubulação só, e alimento o meu próximo estágio. Aqui, no caso, seria um estágio, aqui seria em relação a 2:1, tá? Então, tem duas membranas aqui para uma. Então, esse concentrado aqui vai alimentar a minha próxima osmose. E vai tirar permeado também. E eu vou ter o permeado total aqui, que é a soma dos dois estágios. E o concentrado vai sair aqui mais concentrado ainda. Tá? Então, o que acontece? Entre estágios, o que eu estou passando nas membranas é o concentrado do estágio anterior. Certo? Então, eu faço isso, e o que acontece? Quanto maior o número de membranas em série, maior minha recuperação. Tá? E eu coloco elas em paralelo justamente para eu conseguir adequar o fluxo àquela vazão. Eu não conseguiria colocar... a gente faz... vocês viram que os tubos, né, são padronizados, vamos dizer, em 8 polegadas, né, como a gente viu ali. Os tubos nas vasos de pressão. Muito bem. O que acontece? É lógico que eu tenho que pôr vários tubos em paralelo para poder atender vazões altas, né, que ultrapassam a velocidade de design aí da membrana. Tá bom? Então, é basicamente isso que a gente faz. A gente divide por conta da quantidade, né, da vazão que a gente alimenta e aumenta em estágios para aumentar a minha recuperação. Uma outra coisa. É lógico que essa vazão aqui é menor que a vazão da alimentação, porque eu tirei permeado. Então, o segundo estágio, geralmente, é menor que o primeiro. Até porque, se você fizer ele do mesmo tamanho, vai faltar água no finalzinho, porque vai permear e vai faltar água para a filtração cross-flow. E aí vai haver uma velocidade muito baixa no final dessas membranas, né, que estão no final do teu vaso, né, no final do teu skid, no final dos seus estágios finais ali da sua osmose, né? Quem já fez simulação, né, nos softwares aí dos fabricantes, sabe, né? Dá o erro lá. Vazão baixa e concentrado, né? E aí o que se faz? Né?
Se você, né, não conseguir resolver de outra maneira, faz uma recirculação para poder aumentar essa vazão, essa velocidade no fundo. Eu não gosto de recirculação, porque tudo que você recicla, você está gastando energia a mais, né? Porque já passou, já tratou, está voltando. Então, mas é uma alternativa, é uma forma de você resolver esse problema da baixa vazão nas membranas finais aí da sua osmose. Certo? Isso é um caso. A gente não tem tempo suficiente para detalhar como é que a gente faz essa calculeira toda. Isso é uma coisa que fica mais para um curso mais longa duração. Mas esse é o desafio que você tem na hora que você vai dimensionar uma osmose. Essa parte hidráulica, né, de identificar quantos estágios você vai colocar aqui, né, quantas membranas você vai pôr ali. E para isso, o dimensionamento é feito com a ajuda de softwares desenvolvidos pelos próprios fabricantes das membranas, né? Então, todos os fabricantes aí têm seu software, né, de download gratuito e tal, que você pode usar para fazer essas simulações e tal. E também você pode usar, né, na hora que você vai fazer um projeto, solicitar para o fabricante fazer uma projeção, você compara com a sua, enfim, é uma forma de você já ter uma prévia de como vai ficar a sua osmose. Né? Porque se for fazer essa calculadora na mão, ela é um pouco complexa e você precisa da informação da membrana do fabricante. Né? Isso é muito importante. Para você saber o fluxo de filtração, saber as velocidades, né, são aceitas, o grau de rejeição de cada membrana, né, o quanto que ela rejeita ou não. Então, são informações que cabem somente ao fabricante. Né? Ele que desenvolveu a membrana, ele que sabe isso. Então, nada mais justo que usar o software dele também para poder fazer o dimensionamento. E aí você faz aquele jogo, né? Aumenta, diminui, põe mais membrana, tira a membrana, mas aí você vai tentando ali eliminar todos os erros que vão aparecendo da simulação, né? Mas basicamente é isso. E aqui o estágio pode ser, depois colocar mais 4, geralmente a proporção 2:1, né? Ou você faz 3 estágios, aí depende de como você quer que a tua água chegue até o final lá, né? Quanto mais estágios tiver, maior vai ser a recuperação. Mas também tem maior custo, e tem que avaliar se é isso que você quer mesmo ou não, enfim. Sempre tem o famoso trade-off em inglês, né? Que você ganha para um lado, perde do outro, certo? Muito bem. E uma outra coisa que você ouve falar muito em osmose é passe. Que passe? Passe. O passe, o estágio, eu estou falando de concentrado. Quando eu falo do passo, eu estou falando do permeado. Então, um exemplo semelhante ao anterior, eu tenho a minha alimentação aqui, alimentando aqui o primeiro passo da osmose, mas também é o primeiro estágio, certo? Muito bem. O que acontece? Eu tenho aqui o concentrado saindo, certo? Quando eu estava falando só de estágio, o concentrado ia alimentar o próximo estágio. Agora não, o concentrado aqui é descartado, certo? E o permeado alimenta o próximo estágio. Desculpa, o próximo passo, que é um segundo estágio. Aqui no jeito não fala de estágio, passo mesmo, tá? Então ele vai alimentar o próximo passo. Então o que vai acontecer? Eu já tenho aqui um permeado de osmose, ou seja, que eu já tenho uma água, uma salinidade baixa, com uma concentração de sólidos em suspensão, turbidez, tudo muito baixo, porque ele passou pela membrana. Então isso aqui é um permeado de osmose. Então é uma água extremamente pura. E aí eu estou passando novamente numa osmose para tirar um permeado mais puro ainda. E um concentrado aqui. Inclusive, esse concentrado tem uma qualidade excelente também, viu? Inclusive, ele pode ser recirculado, enfim. Muito bem. Então, isso aqui é quando eu falo de passo. Tá? Precisamos de uma osmose com 2 passos e tal. Enfim, para que você faz isso? Quando você quer, porque o segundo passo, basicamente, é um polimento do permeado do primeiro passo. É quando você quer uma água extremamente pura. Uma condutividade muito, muito baixa. Tá? Então é isso. O que faz um contraponto a você fazer 2 passos? Porque o que acontece? Você tem que ter mais uma bomba aqui também, né? Você tem uma bomba aqui, né? Uma bomba de alta pressão aqui, e depois você tem mais uma aqui também. Né? É um sistema que vai ficando cada vez mais caro. Uma alternativa para você conseguir uma água com uma condutividade bastante baixa também é depois fazer o polimento do permeado com um leito misto, por exemplo, né, com resina catiônica e aniônica também é uma forma
de fazer isso. Eu vou mostrar depois um exemplo aqui disso, certo? Muito bem. Isso aqui é uma coisa muito importante. Vários clientes entram em contato, tá, que eles identificam que eles precisam de uma osmose, enfim, que eles precisam... Né, às vezes não é, preciso de uma osmose, fala, preciso reduzir a condutividade, eu preciso reduzir, enfim, meus sólidos dissolvidos, esse tipo de coisa, ou, enfim. E uma primeira dificuldade é o que a gente precisa saber para poder começar a iniciar uma conversa sobre osmose reversa. Eu preciso da análise. Não dá para fazer projeto em tratamento de água sem análise da água. Apesar de que ainda existem pessoas que acham que dá para fazer por chute. Não dá, sai uma porcaria de projeto, não vai funcionar. A gente precisa da análise, a gente é igual médico nesse sentido, a gente precisa fazer os nossos exames aqui, bicho. Porque senão a gente não sabe o que o paciente tem. Né? Então é preciso ter aqui aqui é interessante, vocês podem usar isso também como referência, para quando algum cliente, ou vocês mesmos, no processo de vocês, precisar fazer uma avaliação da água, usar isso aqui. Né? Aqui tem todos os parâmetros aí que são importantes para você poder avaliar e fazer o dimensionamento de uma osmose reversa. Tá? Inclusive, eu já até botei DBO também aqui, DQO, porque às vezes pega umas águas aí que, nossa... Então, já está tudo aí, já faz completo. Tá? Porque o que acontece, às vezes o pessoal faz análise para potabilidade da água e pega um monte gasta uma grana enorme e acaba que não tem muita serventia, porque acaba monitorando várias substâncias que são muito pequenas, mas para efeito, né, das normas de potabilidade são importantes, mas aqui não é o caso. Então, vem aquela análise assim com várias substâncias, benzeno, ausente, tá tudo bem, vai ter análise, mas não vai adiantar nada, né? Então, aqui é uma análise que sai para um valor legal, e você tem aí um panorama muito bom do que você vai precisar fazer. Né? Principalmente no caso que é reuso, né? Quando é reuso, realmente não pode brincar, não. Tem que ter os parâmetros aí, porque tem um pessoal aí querendo botar 500 de DQO em osmose, fica meio complicado, tá? Muito bem. E aqui, qualidade da alimentação. Os fabricantes, de uma maneira geral, eles têm alguns limites que eles colocam, que devem ser preservados para que a sua membrana não sofra muito. Então, vamos lá. O SDI é o Silt Indexed. Basicamente, isso aqui, ele te dá o grau de, vamos dizer assim, de deposição da membrana. Tá? É um teste que não faz em laboratório, a gente tem que fazer no campo. Eu não vou me aprofundar muito nele, não, mas aqui os fabricantes falam que tem que ser menor que 5, tá? Mas eu falo para você, quando você tem 5, tem 4, você já tá horrível a tua osmose, certo? Óleos de graxa, 0,1, TOC, que é o Total Organic Carbon, 3 ppm, cloro livre, ela não aceita cloro livre, tá? Então 0,1 miligrama, mas o ideal é 0 aqui, porque isso aqui ataca muito, agentes oxidantes atacam a membrana. O nosso famoso ferro mais 2, né, o ferroso, ele até suporta 4 miligramas, por quê? Porque ele é solúvel, né? Então ele consegue rejeitar numa boa. Mas o ferro mais 3, ele acaba precipitando na membrana, então a tolerância para ele é bastante baixa. Idem com manganês e idem com alumínio, certo? E o DQO aqui um valor de 10. Supostamente, você tem que ter se livrado de tudo que é ruim na água, só ficar com os sais para passar na osmose, que foi para isso que ela foi feita. Então, para isso, você tem que ter um bom pré-tratamento para poder evitar surpresas indesejadas depois. Porque o que acontece? Uma osmose que recebe uma água com uma qualidade que não foi prevista, ela vai sujar mais rápido, você vai gastar mais dinheiro fazendo limpezas químicas nela, fazendo SIP, e ela não vai dar performance que você queria. E você vai perder dinheiro aí também. Por quê? Porque se ela não te der a vazão que você esperava, ela não vai estar atendendo a sua necessidade. Certo? Então, isso é muito importante estar atento a esses parâmetros. E aí, para isso, a gente precisa ter pré-tratamentos. Né? Abrandador para tirar excesso de dureza, é importante, porque apesar da osmose tirar o sais de cálcio, rejeitar, mas acaba depositando. Então, é ruim para a osmose. Então, em certos níveis, é importante você ter um abrandador antes.
Filtração com oxidação, que nada mais é você dosar, por exemplo, o clorito e ter um filtro de zeólito, então uma ultrafiltração na frente, e você retirar daí aquele ferro todo, né? Ferro mais 3, ferro mais 2, enfim, oxidar tudo para ferro, você consegue tirar isso por oxidação e filtração antes de chegar na osmose. Né? A ultrafiltração, que é o melhor para tratamento que tem para osmose, ela reduz o SDI para menos que 3, que é um valor excelente. Por quê? Porque a ultrafiltração remove todos os sólidos de suspensão. Só deixa passar os dissolvidos. Então, para a osmose isso é excelente. Inclusive, as dessalinizações do mundo inteiro, as novas, estão sempre vindo com uma ultrafiltração como pré-tratamento. Cloração na água bruta para matar bactérias, né, de uma água que esteja muito contaminada, porque as bactérias podem se desenvolver, formar colônia dentro da membrana e aumentar daí o Foudy, certo? Mas esse cloro não pode chegar na membrana depois. Você tem que declorar, né? Fazer uma decloração para tirar esse cloro. É importante. Com carvão ativado, né? Pode fazer isso, ou com injeção de metabisulfito, certo? E o filtro de carvão ativado, para você tirar orgânicos. O filtro de carvão ativado é muito propagado, né? Mas eu tenho até por experiência própria, em reuso, por exemplo, ele não funciona. A quantidade de orgânico que tem, mesmo saindo um permeado de MBR, é bastante grande. E aí o teu carvão ativado satura muito rápido. Fica praticamente inviável economicamente fazer isso. Tá? Agora, em situações de água de manancial, talvez não tenha tanto problema com a quantidade de orgânico muito baixa. Então aqui tem que ser avaliado, tá? Porque de repente você tem que conviver com esses orgânicos mais altos na osmose, certo? E aí, coagulação e floculação, né? Fazer um físico-químico completo, se a quantidade de sólido de suspensão sua for muito grande. Mas não tem jeito. Você tem que fazer um tratamento mesmo. Uma vez eu recebi um pedido de cotação de um filtro, de um sistema igual esse aqui de oxidação com ferro, para tirar a remoção de ferro, né, da água com osmose. Legal, mas pode me passar aí as análises, tá? O cara me passou que a turbidez que ele tinha lá era 500 NTU. Falei, cara, teu problema não é ferro, teu problema é tudo, né? 500 NTU, como é que você vai passar isso numa osmose, né? Então não tem cabimento esse tipo de coisa. Não dá para pôr um filtrinho lá e achar que vai resolver, né? Você tem que fazer um tratamento completo. Aplicações. A gente falou tanto aí da osmose, né? Mas para que serve a osmose e onde a gente aplica a osmose? A gente aplica para dessalinização da água do mar, muito utilizado, onde? Mediterrâneo, próximo Mediterrâneo, lugares que têm escassez de água, então, cidades litorâneas do Mediterrâneo, da parte europeia, da parte africana também, no Oriente Médio, Israel, que fica no Oriente Médio também, mas só destacando, os países árabes também usam muito, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Israel, Irã, também tem bastante dessalinização, tem na China também, tem, todo lugar tem, cara. Então, na Índia, a maior dessalinização hoje fica em Israel, Singapura tem, então são vários lugares aí, porque o que acontece? Em determinados locais, você tem um crescimento populacional muito grande na região costeira e não tem água doce suficiente para pegar água do mar. Né? E tem lugares que são desérticos mesmo, como lá no Oriente Médio, não tem outro lugar que tem que pegar água do mar. Então a dessalinização vem para substituir a água doce. Ou a água doce não tem, né? Você produzir água potável através da dessalinização. Dessalinização de água salobra não é o mesmo nível de salinidade da água do mar, mas também você não consegue beber. Diria aí que são uns mais de 1000 ppm, miligrama por litro de sólido dissolvido, já fica insuportável, você não consegue tomar. 500 é o limite, se não me engano. Então, são tantos números na cabeça. E aí 2.000, 3.000 já começa a não dar. Que é basicamente o quadro que a gente tem no Nordeste. No Nordeste tem muita água subterrânea, mas era toda salobra, né? Então, a osmose reversa é uma indicação para a região. Você consegue produzir água potável lá, através de osmose, eles chamam de dessalinizador lá, fazendo isso. Né? Inclusive, recentemente recebi uma análise lá de uma região lá de Pernambuco, eu falo para você, quase que eu achei que era água do mar, mas era água de poço. É complicado. Mas é uma solução, né? Onde você conseguir produzir água potável no Nordeste, você conseguir irrigar e água para a população, você consegue desenvolver. Né?
Produção de água industrial de alta pureza, aqui não precisa nem ser uma água salobra, uma água do mar, né? Água normal mesmo, água doce, de repente, às vezes não está numa situação de condutividade ideal para você alimentar uma caldeira ou alimentar um processo, né? Aqui embaixo também coloquei geração de vapor já, né? Mas você precisa, às vezes, de um processo ter uma água pura, então você usa osmose. Né? Reuso não potável, que é aquela situação muito comum, eu mesmo já fiz, né, participei de vários projetos aí, com MBR, por exemplo, tratando o efluente doméstico, e o permeado do MBR servindo de alimentação para uma osmose, né, essa osmose daí produzindo uma água com uma condutividade baixa para alimentar, por exemplo, torre de resfriamento. Então, esse é um exemplo de reuso não potável, ou essa água sendo utilizada como água de caldeira. Certo? Fica muito bom esse tipo de projeto. Tem payback, né, porque você está trocando água nova, né, vamos dizer assim, água, às vezes de concessionária, inclusive, pelo seu próprio efluente, né, então está deixando de pegar essa água com um determinado custo e está retornando com um custo menor, certo? Reuso potável, isso é importante também, né, são várias iniciativas no mundo aí de utilizar água osmose em sistemas de reuso potável. Agora, por favor, não confundam, porque eu já vi essa confusão. Dessalinização de água do mar não é reuso. A água que sai da dessalinização do mar é água potável sem nenhum problema. Tá? Não é. Aqui é reuso. Aqui eu estou pegando efluente e aí lá no terciário, em algum momento, até no quaternário, eu estou colocando uma osmose. Tá? Então é uma outra situação. Até porque os efluentes têm geralmente condutividades altas, dependendo da origem. Tá? Então é importante você abaixar essa condutividade. Tratamento de efluentes recalcitrantes, isso aqui é um caso, por exemplo, de chorume, né? Chorume, depois de vários tratamentos, você chega no final lá, ainda tem uma quantidade lá de recalcitrantes inorgânicos, enfim, que não conseguiram tirar nos outros processos. A osmose ou a nano pode ser útil aqui para fazer isso. Mas não é o chorume bruto. Né? O pessoal insiste, eu recebo sempre aqui pedindo para cotar uma osmose para colocar num aterro para tratar chorume. Eu falei, mas o que tem antes? Não, vai direto. Eu falei, não vai. Não vai porque vai gastar dinheiro, vai passar uma vez só e você vai jogar tudo fora depois. Não tem como. Isso aqui tem que ser uma coisa muito bem pensada e trabalhada. Né? Não dá para botar efluente quase, um chorume quase bruto numa osmose. Não tem como. Água para geração de vapor, como eu tinha dito antes. Certo? Muito bem. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas aplicações práticas, né, da tecnologia de osmose reversa. As duas primeiras que eu vou mostrar são duas situações que particularmente eu estive envolvido, que já foram com a minha empresa Água Engenharia. Esse aqui é um projeto para produção de água para geração de vapor. É um cliente que fica lá na Guiana Francesa. Isso aqui foi um projeto feito para... Eu fiz a partida, o comissionamento e partida lá no cliente, na Guiana Francesa. Inclusive foi antes do outbreak aí do Covid, né? Uma semana a mais não teria conseguido partir essa planta lá. E aqui a data, 20 de fevereiro de 2020. E esse aqui é um sistema bastante interessante, porque o que acontece? É um sistema pequeno, para 1 metro cúbico, mas está dentro do container. Ele tem um filtro autolimpante aqui no fundo, tem uma ultrafiltração para fazer o pré-tratamento para osmose, e tem a osmose reversa aqui no cantinho, tá vendo aqui? Ó? Isso aqui é a osmose. São 4 membranas aí de 4 polegadas. Certo? Aqui tem um carvão ativado também. O pessoal pediu para pôr. Então, é isso. Para baixar um pouco de orgânico, porque aqui a água aqui lá na floresta, né? Floresta francesa, floresta amazônica, então a possibilidade de ter água aí que venha com uma quantidade relativamente alta de orgânicos, enfim. Então, é isso. Esse sisteminha aqui partiu em fevereiro. Bem legal, né? O próximo também é uma osmose. Essa aqui é para reuso. Também foi feito com a parceria aí com a Element e com a Pachá. O cliente foi a Firmenich. Era um sistema para 600 litros por hora, era um efluente que eles tinham lá, que tinha um potencial para ser reaproveitado, como água de caldeira e água de reposição de torre. É também um sistema relativamente pequeno, né? São também do mesmo tamanho do outro, 4 membranas de
4 polegadas. Tá? Só que aqui a vazão é menor porque aqui a qualidade da alimentação não é tão boa quanto lá, que lá é uma água, água de poço, né? Não é água proveniente de um efluente. Certo? Então aqui a gente viu 2 exemplos, um de geração de vapor, o outro de reuso. Particularmente eu me envolvi nos dois, já foi com a minha empresa. Esses 2 aqui eu vou mostrar exemplos da literatura. Tá? Esse aqui é o Aquapolo, em São Paulo, maior projeto de reuso do Brasil. Eu falo do Aquapolo no projeto de MBR, e eu falo do Aquapolo também no curso aliás, eu falo do MBR, do Aquapolo no curso de MBR e no curso de osmose, porque ele tem os dois, porque o polimento desse permeado, né, do MBR no Aquapolo é feito com osmose reversa, tá, para atingir aí a condutividade ideal para essa água que vai alimentar o polo do polo petroquímico lá do ABC, certo? Esse projeto aqui é muito legal, ele é quase uma água potável já, né? Até na época da escassez hídrica, o pessoal começou a levantar a hipótese, né, de usar essa água também, que não seria mal, porque eu falo para vocês, passando por MBR, passando por uma osmose, tem uma grande chance de ser melhor que a água que a gente recebe em casa, tá? Já está passando por 2 membranas aí, e ela sai com uma qualidade excelente, certo? Esse aqui é um projeto muito legal aqui de São Paulo. Quem quiser saber mais sobre o Aquapolo, é só digitar no Google Aquapolo, né? Tem muita informação, né, sobre esse projeto lá, tá? Esse aqui é um projeto também de reuso, é um dos pioneiros no mundo, tá? É famoso aqui, sempre passa no Discovery Channel, tal, quando se fala de água, que é o famoso projeto de reuso do Orange County Water District, né? O que acontece? Califórnia é uma região dos Estados Unidos que tem uma população alta, né? A densidade demográfica lá é alta, nem tanta densidade, mas enfim, tem uma população grande na Califórnia. E a quantidade de água disponível é pequena. Eles já fizeram de tudo lá de transposição de água, né? Enfim, de reuso, tudo que eles conseguiram, eles tiveram de reaproveitamento de água, enfim, tiveram que convergir para o reuso. Isso foi nos anos 80. Então, basicamente, eles produzem lá 265 mil metros cúbicos dia de permeado de osmose, que é água de reuso potável, tá? Então, uma parte dela eles injetam em poços no aquífero, né, para evitar que o Oceano Pacífico contamine com sais o aquífero deles, e a outra parte vai em bacias também que são subterrâneas, mas de lá é também captado a água para fazer o tratamento. Tem uma questão aqui mais uma questão de, como é que eu vou dizer assim, de sentimento da população, né? Fazendo dessa maneira, eles não têm a ideia que eles estão tomando água que vem do esgoto, né? Isso é muito ruim, né, para quem é leigo, né? Diferente, por exemplo, do caso da Namíbia, que eu explico lá no curso de MBR, é um caso de reuso direto, porque não tem muita alternativa, o pessoal aceita e realmente a água é excelente. Aqui não, então eles fizeram isso, é o tal do reuso potável indireto. Então eles jogam dentro das bacias neles, subterrâneas, e eles tiram a água de lá também. Tá? Então, para a população, está tirando a água do poço. Né? E é isso. Mas, basicamente, eles usam lá, eles pegam o efluente tratado, passa aqui numa peneira, depois microfiltração e osmose reversa. Né? Ultrafiltração e microfiltração são muito utilizados como pré-tratamento para osmose. Esse pessoal aqui do Orange County vieram no Brasil em 2014 e num evento que foi feito em São Paulo, e perguntaram para eles por que eles usaram ultrafiltração. Aí ele respondeu, não usamos ultrafiltração porque na época do projeto não existia ultrafiltração. E é verdade, porque foi nos anos 80 esse projeto, e a ultrafiltração começou a ser utilizada comercialmente nos anos 90. Então, eles continuam com a microfiltração aqui, osmose reversa, ultravioleta aqui para garantir existe uma preocupação muito grande com patógeno, né? Então, já tem ultravioleta logo depois da osmose reversa, aqui, descarbonatador para acertar pH, enfim, essas coisas todas. E a água aqui, ó, show de bola. Tá? Esse é o projeto de Orange County. Muito legal esse projeto. Sempre passa no Discovery. E por último, aqui para trazer um exemplo para vocês de dessalinização, essa planta de Singapura, uma planta que está nova, foi recém-inaugurada.
113.650 metros cúbicos dia. Não é a maior planta do mundo, mas é das mais compactas. Essa aqui é uma planta que tem ultrafiltração também como para tratamento. E é a questão também de falta de água em Singapura, foram buscar água no mar. Tá? Então, esse é um exemplo aí de planta de dessalinização. Olha o tamanho dos estírios. Imagina fazer o CIP disso aí. Imagina colocar as membranas, então. Muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana. Um abraço. Valeu.